Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai resolver a questão do ano de 2010 do Exame de Qualificação da UERJ e é a questão de número 25. Ela fala o seguinte: três lâmpadas L1, L2 e L3 com as mesmas características são ligadas a uma fonte ideal de tensão, dispostas em três diferentes arranjos. A alternativa que indica a ordenação adequada das potências consumidas pelos arranjos é... Bem, nessa questão, o primeiro passo que a gente vai fazer é anotar o que ele forneceu para a gente. Bem, não foi muita coisa que ele forneceu, mas a gente vai ter aqui os três arranjos que foi dado pelo problema. E ele fala que as lâmpadas apresentam a mesma característica, ou seja, as resistências dessas lâmpadas são iguais. E como elas estão sobre uma mesma fonte ideal, o valor dessa bateria vai ser igual também para os três arranjos. Com isso, a gente pode dizer que a resistência de cada lâmpada vai valer R e a DDP da bateria vai valer U. Só que para a gente não ter problema com o cálculo, a gente pode inventar valores. Isso mesmo, quando a questão não nos fornece dados numéricos, a gente pode supor alguns valores dependendo da questão. Em caso de análise de valores maiores ou menores, é sempre legal adotar alguns valores. E para essa questão em específico, eu vou supor que o valor da resistência vai ser 6 ohm e o valor de U vai ser 12. Eu escolhi esses números porque eles são divisíveis por 2 e por 3. E isso vai facilitar bastante os nossos cálculos. Bem, vamos começar agora a calcular essa potência de cada circuito. E para isso, vamos começar pelo primeiro circuito, que ele é um circuito totalmente em paralelo, onde as resistências são iguais. E quando isso acontece, a gente vai ter uma característica especial. Mas antes, para calcular essa potência, a gente vai utilizar a expressão P total igual a U, que vai ser a U da bateria, sobre REC. E com isso, eu vou colocar também os valores de cada elemento que a gente inventou, né? Ou seja, a DDP da bateria vale 12 volts e o valor de cada resistência vale 6 ohm. Agora, vamos calcular a resistência equivalente. Como esse circuito está em paralelo e todas as resistências são iguais, a gente vai poder utilizar a expressão REC é igual a R sobre N, onde N é o valor das resistências que são iguais. Nesse caso, temos três resistências iguais. Vamos substituir os valores. O valor da resistência de cada resistência é 6 e o número de resistências iguais é 3. Com isso, a gente vai ter que a resistência equivalente vai ser 2 ohm. Agora, a gente pode calcular a potência total. A potência total vai ser U ao quadrado sobre REC. Substituindo esses valores, a gente vai ter 12 ao quadrado dividido por 2, que é o valor que a gente encontrou. 12 ao quadrado vai dar 144. Dividido por 2 vai dar 72 watts. Calculamos a potência do primeiro circuito. Vamos para o segundo. Bem, a gente tem aqui o nosso segundo circuito, os valores que a gente já supôs. Só que a diferença do primeiro circuito para o segundo é que ele tem todas as lâmpadas em série. Com isso, a resistência equivalente vai ser calculada de uma outra maneira. Como a gente tem um circuito em série, a gente vai fazer a resistência equivalente com uma soma de cada resistência. Substituindo os valores, a gente vai ter 6 mais 6 mais 6. E isso vai dar 18 ohm. Agora, a gente pode calcular a potência total. Vamos utilizar aquela expressão que a gente já utilizou no primeiro circuito. Potência total é igual a U ao quadrado sobre REC. Substituindo os valores, a gente vai ter 12 ao quadrado dividido por 18. E isso vai dar 144 dividido por 18, que vai resultar em 8 watts. Agora, falta calcular a resistência equivalente e a potência do último circuito. Bem, esse é o nosso último circuito. Vamos calcular essa resistência equivalente, só que a gente vai ter que fazer em partes. Primeiro a gente vai calcular a resistência dessa parte em paralelo e depois vai ter que fazer com a parte em série. Fazendo com a parte em paralelo, como essas duas resistências são iguais, a gente vai poder utilizar aquela mesma expressão que a gente utilizou para o circuito 1. REC igual a R sobre N, onde R é o valor de cada resistência e N é o número de resistências iguais. Assim a gente vai ter uma resistência equivalente parcial entre a lâmpada 2 e a lâmpada 3, que vai ser 6, que é o valor de uma resistência, dividido pelo número de resistências iguais, que vai ser 2. E isso vai resultar em 3 ohm. Agora,
a gente vai ter essa associação aqui, que é uma associação em série. A gente tem uma lâmpada aqui, que vai ser a lâmpada de 3 ohm, que é a lâmpada 2,3, e a lâmpada 1. Calculando a resistência equivalente, a gente vai ter 6 para a resistência 1 e 3 para a resistência 2,3, né? Que foi a resistência que a gente acabou de calcular. E assim, a resistência equivalente vai ser 9 ohm. Agora a gente pode calcular a potência. Vamos utilizar novamente aquela expressão. P é igual ao quadrado sobre REC. Substituir os valores, 12 ao quadrado sobre 9. E assim a gente vai ter 144 divididos por 9. E isso vai dar para a gente 16 watts. Calculamos todas as potências. Agora a gente precisa encontrar a alternativa correta. Sabendo que P1 é o maior valor e P2 é o menor valor, a alternativa correta vai ser a letra A. Existe outra maneira de resolver essa questão? Existe, mas ela é um pouquinho mais teórica. E para isso a gente precisa lembrar da expressão da potência. A potência e a resistência são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a potência, menor a resistência. E quanto maior a resistência, menor a potência. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que em um circuito em série, a resistência equivalente vai ser maior do que o valor de uma resistência dentro desse circuito, qualquer resistência. E em um circuito em paralelo, a resistência equivalente vai ser sempre menor que o valor de qualquer resistência dentro desse circuito. Então, com isso, a gente pode afirmar que o circuito 1, por ele estar em paralelo, ele vai ter a menor resistência equivalente, mas vai ter a maior potência, porque são grandezas inversamente proporcionais. Já o circuito 2, por ele ter a maior resistência equivalente, por estar em série, vai ter a menor potência. Já o circuito misto, ele vai estar no meio do caminho. Então, a gente pode fazer a seguinte afirmação, que a potência 1 vai ser a maior, a potência 2 vai ser a menor. O circuito misto, por estar no meio do caminho, vai estar entre eles. Essa é uma outra forma de resolver essa questão. Obrigado pela atenção e bons estudos!